de gravação, ó. Vou começar agora a gravação até da aula do professor, porque É interessante que eu botei aqui everyone, mas não apareceu aqui o chat. Alguém manda uma mensagem, algo pelo chat para mim, vamos ver se eu vejo. já tem chat aberto aqui, já tem gente que mandou mensagem. Se eu abrir, clica na coisinha chat. Clica chat. Cliquei. Não apareceu do lado? Uma janelinha? Não apareceu. Tem uma janelinha lateral que aparece as dúvidas Sim, do chat. eu lembro disso, mas aqui não apareceu, não. Eu vou mandar de novo. Chat aqui. Eu botei chat para todos. Bom, mas não se preocupa não. A gente faz assim, professor, porque nosso tempo é curto, então a gente faz. O senhor começa a sua aula, aí depois a gente vai ter que recomeçar no segundo momento, aí o senhor termina, depois a gente abre a parte final, aí a gente pede para eles, todos os alunos liberarem os microfones e fazerem as perguntas e a gente tenta responder. Pode ser assim? A gente faz tipo, Pode, por mim, tudo bem. eu acho que fica mais legal. O seu material está tanto no e-mail quanto no grupo, que aí eles podem abrir aqui o WhatsApp e acompanhar junto, tá bom? Tá certo. Agora, a pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte: como é que nós faremos a chamada? Aí eu vou contabilizando aqui, eu vou fazendo. Eu vejo quem está aqui online e... Para mim, aparece só duas alunas, a Michele e a Jéssica. Não, tem 16 participantes já no nosso grupo. Será que todos estão me vendo? Sim, todos vendo e ouvindo, professor. Sim, professor. Sim, Bem, professor. Estamos aqui, estamos aqui. Será que tem alguém que não está vendo? Se alguém tiver com algum problema de áudio, vídeo, coloca aqui no chat, que a gente espera um pouquinho e tenta resolver. Eu espero seu comando para começar, professor. Professor, a aula é sua, fica à vontade. Daqui a pouco a gente vai dar os 40 minutos, a gente para, toma um café, bebe uma água e depois recomeça. Combinado? Então tá, deixa eu marcar o tempo aqui para a gente não atrapalhar a vida dos alunos aí, né? Todo mundo me ouvindo, então, né? sim. Então, vamos lá. Primeiro, boa tarde aos alunos aí. Estamos gravando, né, as nossas aulas. Eu espero que todos estejam se acostumando, como eu, com essas novas tecnologias e que a gente consiga fazer um bom diálogo aí durante esse período que a gente vai estar junto. Vamos tratar de metodologia e, principalmente, vamos focar nos trabalhos de dissertação, tese e artigos, que são o objeto maior aí do nosso grupo. A primeira coisa que um pesquisador tem que fazer é ter uma mudança de postura em relação normalmente, à comunicação que se tem na sociedade de hoje, uma sociedade altamente conectada, na qual as pessoas estão com frases cada vez mais curtas, com abreviaturas, e ideias cada vez mais rasas. Esse problema não sou eu que detectei, Nicolas Carr já escreveu a respeito em Os Superficiais, mas isso não pode impregnar o pensamento científico, o pensamento rigoroso, o pensamento daquele pesquisador que vai trabalhar numa pós-graduação estrito sensu. Então, é preciso incorporar uma atitude de alguém da ciência, tanto no pesquisar, quanto na pesquisa em si, quanto na capacidade própria de juízo, quanto na comunicação. Essa postura mental que a pessoa vai assumir, ela começa pelo hábito da distinção. O que eu estou vendo? O que eu estou lendo? Há uma distinção entre conteúdo, conteúdo nem sempre é informação, informação nem sempre é conhecimento,
conhecimento nem sempre é sabedoria. Então, o primeiro hábito que o pesquisador tem que adquirir é a distinção. O segundo hábito é a definição. Ou seja, eu tenho que entender a diferença entre aquilo que eu estou vendo e todo o restante de literatura, notícia, tudo que a mídia joga diariamente. E ainda mais, tem que ir mais a fundo nisso. Definição é sempre que você coloca uma descrição pela qual nenhum outro objeto é igual àquilo que está sendo definido. Já a conceituação, ela é mais geral, ela é menos profunda, menos exata, cabem várias coisas ali dentro. A terceira postura é o hábito da causalidade. Por que isso acontece? De que jeito isso acontece? Qual a razão? Quais os motivos? Como? Em que contexto isso se situa? Para que eu possa saber se aquilo é conhecimento ou algo que é descartável, que amanhã não vai ter utilidade nenhuma. O quinto hábito é o hábito da crítica. Nunca receber algo como verdade absoluta. Sempre o hábito da crítica. Questione tudo que lhe chegue às mãos. Também o hábito da síntese. O pesquisador não pode se basear num texto só. Tenha medo do homem de um livro só. Então, tem que ter a tese, tem que ter a antítese. Eu, por exemplo, tenho uma postura, acredito em certas coisas, mas leio muito daquilo que eu não acredito, que eu não gosto e que eu acho que é errado. Porque eu acho importante que você tenha visões de tese e antítese, senão você não consegue chegar à síntese. Nós começamos a escrita científica em direito falando das monografias, mas só para distinguir, porque não é o nosso caso. E distinguir de que maneira? Bom, a monografia é um trabalho na qual se aborda um assunto de maneira ampla, não tão profunda, admite pesquisa em manual, admite em pesquisa e até material que tem em banca de jornal, coisa que no estrito sensu não se pode fazer. Então, a pesquisa, por exemplo, o TCC, ela é uma compilação bibliográfica e, na verdade, não tem compromissos maiores do que isso. Vai até aí, junta tudo que você achou e escreve a respeito, de maneira num tema mais amplo, de maneira mais superficial. É uma compilação bibliográfica. Agora vamos passar para aquilo que é, de fato, a nossa zona de interesse, os artigos científicos, né? Quando a gente fala de artigo científico, nós estamos tratando de um texto mais enxuto, mais curto do que uma tese ou uma dissertação. Mas ele tem também uma finalidade. Ele tem que comunicar um achado novo, um esclarecimento, uma conclusão importante. Não cabe texto superficial em artigo, e nem tema muito amplo. A comunicação deve ser compacta e objetiva, mas tem que ser profunda. Não pode ter divagação que saia do foco. Se sair do foco, está complicado. Eu sempre aprendi, quando jovem, que a gente tem que ser claro, preciso e conciso. Essa é a chave para que você faça um bom texto. Eu citei naquele texto que foi para vocês um exemplo. Ora, se eu vou falar de um determinado autor, que ele pensa alguma coisa, não cabe num artigo eu ficar fazendo descrição da vida dele. Quando muito, contextualizar. Eu costumo fazer o seguinte: às vezes eu cito algum radical de esquerda e eu coloco no artigo a observação assim: não que eu adira ao pensamento dele sob o ponto de vista ideológico, mas acredito que ele tem razão em apresentar tal visão de tal problema.
Então, eu faço sempre uma referência a esse autor com o qual eu não concordo, mas eu alerto que eu não sou da linha ideológica dele. Um exemplo claro. Eu li agora, esses dias, um texto de um pensador chamado Zizek, no qual ele dá o lado ideológico do coronavírus. Eu acho que o coronavírus não sabe disso, que ele tem linha ideológica. O vírus não ficou sabendo disso. Então, o que eu fiz? Eu aproveitei a reflexão dele, achei ela interessante, etc., mas coloquei que eu não concordo com a linha de pensamento dele sob o ponto de vista ideológico. Eu estava pontualmente concordando com uma observação que ele fez. Outro detalhe importante que tem que ter o artigo, ele tem que ter completude, ele tem que ter começo, meio e fim. A pessoa que lê tem que entender aquilo que está sendo tratado desde sua introdução até sua conclusão. É preciso, inclusive, uma escrita com clareza para que ele possa ser replicado, para que o outro possa citar também. Um detalhe importante, se fizer um artigo com pesquisas empíricas, digamos que eu vou pesquisar o Juizado Especial de Maringá, e eu quero saber quantas ações eu tenho de tal tipo de caso, e qual foi o tipo de decisão que o juiz adotou. Necessariamente tem que constar qual é o método que foi utilizado. A descrição do método tem que estar muito clara nisso. E o tamanho do texto? O tamanho do texto será de acordo para quem ou para o que você vai destinar aquele artigo. Um exemplo claro, as revistas costumam ter orientações em seu site dizendo que para submeter um artigo para ela tem que ser certas condições. Eu cometi uma falha outro dia, mandei um artigo para uma revista e esqueci que ela não usa no resumo a língua inglesa. Ela pede que tenha em espanhol. E eu esqueci de mandar em espanhol. Então, o avaliador alertou para isso e eu estou providenciando botar em espanhol lá. Então, para quem eu vou mandar a revista? Para quem eu vou mandar o artigo? Para qual revista é? Então, daí eu vou ver qual o tamanho que ela admite, qual o tamanho mínimo, qual o tamanho máximo, ou não tem tamanho. Que regras ela coloca, as regras específicas? Então, eu adapto meu artigo a isso. Já as dissertações e as teses são trabalhos que demandam mais planejamento. Eu, por exemplo, tenho alunos especiais, agora na minha disciplina, e estou dizendo a eles o seguinte, olha, antes de você prestar a admissão, você já tem que estar preparando aquilo que você vai ter como tem em mente como a tema para a sua dissertação. Então, você já tem que estar preparando antes do ingresso no programa. Por quê? Porque você já vai fazer umas leituras, vai sentir, mais ou menos, se há afinidade entre aquele teu tema e a linha do programa. O nosso programa é Direitos da Personalidade. Se eu sair fora desse universo do direito da personalidade, eu tenho alguma coisa meramente pecuniária. Eu estou discutindo um contrato, quero discutir a questão dos contratos de exportação e o seu cumprimento. Ora, isso é muito difícil de ligar a direitos da personalidade. Eu tive um caso, por exemplo, que eu atendi como profissional, de um produto que ficou retido no navio na Itália. Ora, era um problema comercial que tinha que resolver o problema da exportação. Não posso pegar isso no estudo de casos e tentar transformar numa dissertação, numa tese, num programa que trata de direitos da personalidade. Não vai dar certo. Outro detalhe. Desde o começo de pensar no trabalho,
tem que lembrar que a dissertação e a tese elas vão ter que passar por uma banca de qualificação e uma defesa pública depois. Ou seja, precisa ter densidade, precisa ter profundidade. É muito mais do que um artigo, uma monografia, a defesa de um TCC. Detalhe interessante que é, quando eu defendo o TCC, eu tenho só o membro da instituição, só o membro da instituição. Mas quando eu defendo uma tese, por exemplo, eu tenho um membro externo. E aí o membro externo vem com outro perfil, com outra maneira de pensar, ele vem de outro programa normalmente, estuda outros tipos de livros, outros tipos de literatura, e com isso ele vai levantar questionamentos que eu tenho que pensar antes, quando já estou escrevendo. A dissertação vai além da descrição de alguma questão jurídica do instituto, porque nela aquele pesquisador, o mestrando, ele vai colocar as contribuições deles. Já quando se tratar de tese, é importantíssimo lembrar que tem que ter inovação para a sociedade. Se não tiver, não é uma tese. Quando fiz a minha, o professor Nelson Nery Júnior perguntou: o que tem no teu trabalho de novo? O que tem que ninguém disse? O que tem que você está apresentando e que ninguém falou até hoje? O que a comunidade científica vai aproveitar do teu trabalho? E eu tive que descrever 2 ou 3 coisas lá dentro que ainda não haviam sido descritas e que seriam para representar uma contribuição para a comunidade científica. Coloquei para vocês, naquele texto que foi, as diferenças de um ou outro, um gráfico, e como no meu aqui o gráfico não ficou bom, eu coloquei depois em texto, né? Eu coloquei em texto. Então, essa parte eu não vou abordar, vamos em frente, né? Vamos em frente. E aí, a primeira dúvida que surge para o mestrando é: como encontrar um tema dentro da minha área de interesse? A primeira coisa que tem que fazer, dentro dessas dúvidas, tá, é começar a fazer perguntas. A técnica para transformar um assunto em um tema, o tema deve ser verdadeiro, objeto de dúvida, a dúvida precisa ser relevante, o tema deve ser original. Comecemos agora as respostas. Para transformar um assunto em tema, cabe extrair dele uma pergunta, um problema, uma dúvida. Eu pretendo analisar a situação daqueles que estão, neste momento, sofrendo de coronavírus. Tá, mas qual é que será a sua dúvida? Essa sua postura tem que ser: você vai para esse trabalho como um detetive, que vai procurar, conhece alguma coisa, mas não tem todas as respostas. Detetive que recebe um problema pronto. Agora, você vai ter que encontrar, construir o problema, para só depois partir para a realização da pesquisa. E um dos detalhes é que você tem que ter, para a sua pesquisa, alguma coisa desconhecida. Se algo não tem pontos duvidosos, se algo não tem nada para ser descoberto, se você não tem como dizer uma nova visão de algum fato ou do assunto, para confirmar ou desconfirmar alguma coisa que já tem como senso comum na comunidade jurídica, se não tem uma polêmica sem conclusão definitiva, na verdade, você não tem um tema. Tema tem que ter tudo isso. Tema tem que ter controvérsia. Se não tiver, né, fica complicado. E aí, quando você estiver procurando o teu tema, vale tudo. Vale olhar manual, curso, jornal, universo virtual, etc. Quanto à relevância do tema,
Olha, quem não quer um tema relevante, escreve um romance. A pesquisa científica tem que ter alguma coisa que tenha a ver com a importância. Eu até achei engraçado que, em determinado momento eu estava pesquisando um negócio, eu vi que tinha alguém pesquisando como é que os mosquitos se defendem da chuva. Eu fiquei pensando, mas que relevância tem isso? Né? Aí, quando eu olhei mais um pouco do trabalho, descobri que a indústria de helicópteros tinha interesse naquela pesquisa e era ela que estava financiando. Então, nesse aspecto, é importante que o pesquisador tenha um tema relevante. Se você parte para um problema de pesquisa e você não tem conhecimento dentro da área de direito, e eu e a professora Valéria, junto, participamos de uma situação em que uma aluna de uma outra área da ciência, ela estava fazendo um trabalho desse tipo. E o trabalho dela só tinha psicologia, não tinha direito. Então, isso é muito perigoso. A chance que ela tinha de desenvolver um bom trabalho em direito sem ter desenvolvimento do lado jurídico, tendo única e tão somente o lado da psicologia, era muito pequena. Para você ter uma ideia, se o teu tema tem relevância e se os seus argumentos têm relevância, utilize a dinâmica da refutação. Qual é a repercussão que tem a contradição entre aquilo que eu estou dizendo, ou que o outro disse, e o que daqueles que pensam diferente, né? Qual é a importância disso para a pós-graduação que eu estou cursando, para o meu programa? Qual a importância disso para a sociedade? Vai sanar, vai trazer algo de útil também para os outros pesquisadores? Veja bem, então, a pesquisa é o caminho que leva da dúvida para a certeza. Vai no passo a passo. Porque se você não sabe para onde vai, todo o caminho que você tomar é errado, né? O tema é original? Não necessariamente. E nem no total. Mas tem que ter alguma coisa original. Isso é importantíssimo. A outra das perguntas que eu fiz inicialmente, o tema deve estar dentro das limitações do pesquisador? Ora, se o pesquisador não tiver familiaridade com o que vai pesquisar e não tiver como considerar a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade, troca de tema. Troca de tema. Exemplo, eu não escrevo na área do caráter criminológico do consumo. Por quê? Porque não domino direito penal. Não tenho profundidade nisso. Meus conhecimentos de direito penal são rasos, de maneira que eu não trabalho isso. Trabalho só no que envolve o civil. Que tipos de problemas são os mais viáveis? Nós podemos ter problemas descritivos, que apresentam fatos relevantes, e aí no nosso programa já houve a questão do morador de rua, que não tinha direito ao nome, não tinha direito à documentação, que morou na rua. Então, esse pode ser um assunto de pesquisa, já deu uma monografia, já deu uma dissertação aí, né? Ou pode ser problemas prescritivos, em que o pesquisador oferece respostas para dúvidas. Olha, eu acredito que deve funcionar assim. Pode ser de lege lata. Eu publiquei um artigo na revista Direito do Consumidor, de novembro, dezembro de 2019, então bem recente, na qual eu demonstro com a legislação existente
com a legislação existente, sem pegar nada de invenção, que aquele que nasce de reprodução assistida pode usar o Código de Defesa do Consumidor, mesmo que quando foi contratado um processo para engravidar, ele nem fosse projeto. Mas eu usei só a legislação já existente. Fiz um agora que mandei também, no qual eu tento demonstrar que quando uma empresa vai vender a dívida de um consumidor, esse consumidor pode remir a dívida pelo mesmo preço, pelo mesmo valor. Lá não tem nada de novidade. Eu usei a legislação que já existe, que está aprovada e que está em vigor. Então, é de lege lata. E assim o pesquisador pode trabalhar. Mas a situação de lege ferenda, sim. A minha dissertação de mestrado, eu dizia que nós perdemos uma grande oportunidade de legislar melhor no Código de Defesa do Consumidor quanto à responsabilidade do profissional liberal. Nós deveríamos ter uma legislação mais abalizada, tá? Porque nós temos obrigação de meio e obrigação de resultado. Então, nós deveríamos ter uma legislação melhor do que simplesmente colocar o artigo 14 lá do CDC de uma maneira tão singela. Outra situação que nós temos agora, como tratar o superendividado? Tem que criar uma lei para isso. Tem um projeto lá no Congresso e esse projeto, por enquanto, não avançou. E aí, como eu respondo essa questão controvertida que será meu tema? Eu tenho que pegar material reconhecido. Eu não posso pegar opinião desses especialistas de internet. Não posso pegar a opinião de influencer. Até nem sei como é que se fala corretamente, porque meu inglês não é tão bom, né? Eu tenho que pegar gente reconhecida, que tem argumentos sólidos, né? E que eu possa utilizar isso para fazer a técnica da tese, da antítese e da síntese, inclusive com refutação. Ah, mas eu só posso pegar daqueles que são consagrados, seu nome consagrados? Não. Se o valor da ideia foi muito grande, eu posso também pegar ideias de outros. O que eu não posso é ter ideias superficiais no meu texto. Bom, eu estou olhando aqui o horário e, pelo que eu observei aqui, está na hora do primeiro intervalinho. O que me dizem os que estão aí do outro lado? Professor, vai continuando, eu não sei se vai travar. Se travar, a gente faz o intervalo e volta daqui a pouco. Eu boto outro link aqui. Pode ser? Claro, a senhora no comando. A senhora está no céu, por favor. A senhora no comando. Eu procurei respeitar o tempo aqui, né? Eu corri bastante, mas aí agora eu vou com mais tranquilidade se nós vamos fazer assim. Se eles não travarem, aí quando der 15 horas a gente para um breakzinho, tá bom? Pode ser, por mim está ok aí. E os alunos estão me ouvindo bem? Sim. Ah, Sim, que bom. Professor, tá tudo certo. sim, professor, tudo certo. Só para o senhor ficar que tranquilo, legal. Professor, tá 99% presente. Só um aluno, que ele também é da minha disciplina. Eu não sei, ele teve problema, eu já mandei o e-mail para ele, já mandei o link, já avisei que a gente está online, o que ele precisa fazer. Eu acho que ele tem problemas com a internet, enfim, com as ferramentas eletrônicas. E só ele que está ausente, mas eu já fiz a minha parte, já mandei tudo, já expliquei. Então, o senhor fica tranquilo que está todo mundo presente, apesar da nossa aula estar sendo gravada, está todo mundo full time aqui online acompanhando, tá bom? Que legal. Então, meus amigos, vamos lá.
Agora, a segunda parte da aula, que seria a segunda sessão, e a gente vai até onde der, daí para. Se cair, a gente volta dali, depois a professora me comanda aqui o que eu faço. Tá? Nós vamos trabalhar como é que a gente faz a pesquisa em si. Como é que eu faço o planejamento e a execução da pesquisa? A primeira coisa que eu tenho é que ter uma noção que eu vou ter que separar os métodos. Nós temos aí 2 mestrados, um em saúde e outro nas ciências jurídicas. Os métodos são completamente diferentes. Se nós observarmos o que eles publicam e da maneira como eles publicam, eles sempre têm estatísticas, eles têm alguma coisa feita de campo, eles estão lá cuidando dos idosos e assim por diante. Então, a primeira coisa que o pesquisador tem que saber fazer é separar as demais ciências do direito. Um dos meus orientandos lá de Campo Grande tinha ideia de fazer uma pesquisa dentro do tribunal. Eu falei, tudo bem, mas não te esquece que você não vai fazer mestrado de estatística. Você está fazendo mestrado de direito. Então, você tem que separar os métodos e a forma de fazer. Nós temos métodos qualitativos, métodos quantitativos, indutivos e dedutivos. Eu não gosto muito dessa classificação no sentido de que ela seja limitadora. Ela não pode ser limitadora. Eu posso, no texto, trabalhar com um pouco de situações dedutivas, outro pouco de situações indutivas, desde que eu seja claro, desde que eu coloque ideias valiosas lá dentro, desde que eu consiga fazer um bom trabalho. Na verdade, quantitativo interessa quando eu estou fazendo, por exemplo, uma pesquisa e eu quero saber quantos processos tem de tal tipo e qual foi a decisão, etc. Então, quanto mais abrangente eu conseguir fazer, mais valiosa será a pesquisa. Mas eu não devo ir além das minhas possibilidades. Eu devo ficar dentro daquilo. Já o qualitativo, às vezes você pega um artigo, às vezes você... está me avisando aqui que não tem muitos minutos, não. Né? Às vezes você pega, com relação ao qualitativo, você pega um material, né? E você diz, bom, mas quanto eu vou expandir esse tópico? Vou falar bastante ou vou falar pouco? E aí, eu disse, não, eu vou mandar, eu vou ter esse material conforme a orientação. Meu orientador me disse que eu foque nas 2 principais correntes. Então, eu menciono as demais, mas não ingresso em todas elas. Professor, Ingresso para te interromper, é que realmente me parece que mais um minutinho ele vai dar um bloqueio. Isso, ele vai cair. Aí, então, para concluir essa parte, isso. Vamos dizer o seguinte, tá? Então, quando for quantitativo, eu me restringo à dimensão do meu trabalho. É aí que eu fico, e daí a gente interrompe e volta daqui um pouquinho a comando da professora Valéria, que vai dizer o 15 link, horas, como, tá bom? tudo. 15 horas. Como? 15. Por mim, vocês é que comandam aí. Pode ser? Olha, aquele que, como eu, não tem direito ao semiaberto, não fixa nada. Pode ir ao banheiro, beber água, respirar. Isso, vocês mandam. E aí volta em 15 minutinhos, tá bom? Ok, combinado. 15 horas, todos na linha aí. Tá bom, até já. Não vai ter comerciais, viu, professora? Não é aula, não tem comerciais. Vou parar aqui a gravação.